Olá, família Jefa, muito bom estar aqui com vocês, aproveitando essa oportunidade, visto que nesse momento de pandemia estamos um pouquinho distantes, mas a tecnologia vem a facilitar e a gente tem a oportunidade de estar conversando um pouquinho. Hoje a nossa proposta é conversar sobre a lei do trabalho. E eu queria começar falando sobre a lei do trabalho com uma história. Existia um mestre e o seu discípulo, e eles vinham caminhando por uma floresta, numa trilha, já cansados, e ao longo eles avistam uma casinha. Vão até essa casa, muito simples, e pedem abrigo, pedem para passar a noite. São prontamente recebidos e observam aquela casa muito simples, a família com poucos recursos, e o mestre pergunta para o dono da casa: como é que vocês conseguem viver nessa situação? Com que recursos? E o dono da casa fala: a gente não tem muita preocupação. A gente tem uma vaquinha que dá o leite para a gente vai se virando, vai dando o nosso jeito. No dia seguinte, pela manhã, o mestre e o seu aprendiz vão embora, seguem o seu caminho, mas antes o mestre pega aquela vaquinha e conduz aquela vaquinha até a beira de um precipício e empurra a vaca no precipício. O aprendiz fica estarrecido. Ele não entende o que o mestre fez. Aquela família necessitada, vivendo do leite da vaca, e ele empurra a vaca no precipício. Ele fica transtornado, mas não contesta e continua seguindo o mestre. O tempo passa e eles retornam pelo mesmo caminho. O aprendiz, quando olha, vê um cenário totalmente diferente. Mais uma vez, o mestre se encaminha até aquela casinha e pede abrigo. O dono da casa prontamente os recebe novamente. O mestre pergunta para o dono da casa: mas o que aconteceu? A situação está bastante diferente. E o dono da casa responde: pois é, logo depois que vocês saíram, aconteceu algo que eu não consigo explicar. A nossa vaquinha caiu no precipício e nós ficamos sem recurso nenhum. Desesperados, começamos a procurar algumas sementes e fomos plantar. E aquilo começou a dar certo. Plantamos mais e mais, atendia às nossas necessidades e sobrava. Pegamos aquela sobra, fomos até a cidade e começamos a trocar por outros itens, outras coisas, outros animais, e assim a nossa vida foi se modificando. Depois de um tempo, ele agradece, vai embora junto com o seu aprendiz, e o aprendiz pergunta: mestre, mas o que aconteceu? E o mestre explica: enquanto eles tinham a vaquinha para fornecer o sustento, eles estavam ali satisfeitos, não agiam, ficavam plenamente atendidos com aquela situação. Quando a vaquinha foi retirada, eles tiveram que mudar, eles tiveram que agir, tiveram que trabalhar. E isso trouxe a prosperidade, sem que eles percebessem. E assim é a nossa vida. Muitas vezes estamos acostumados com uma situação, estamos satisfeitos com aquilo ali, é a chamada zona de conforto. Então, não me tirem daqui, me deixa aqui quietinho. Mas às vezes a gente precisa desse movimento, né? Por que temos esta aversão ao trabalho? Porque quando se fala em trabalho, a gente começa a ficar um pouco assustado. Espera aí, não fala de trabalho, eu já trabalho tanto, chego em casa ainda tem mais trabalho, e chego na casa espírita ainda vou ouvir sobre trabalho. Por que a gente tem essa reação imediata? Nós espíritas sabemos que já passamos por diversas encarnações. Isso pode ser um pouco explicado, porque trazemos ainda um pouco essa aversão ao trabalho, porque ainda não compreendemos ela plenamente. Trabalho deriva da palavra tripalium, que é do latim. O tripalium era um instrumento de punição, era tipo um tripé. Então, onde as pessoas eram amarradas como forma de punição e castigo a este instrumento. Então já começamos a associar trabalho a punição e a castigo por causa disso.
Evoluímos no tempo, chegamos na Idade Média. O que acontecia na Idade Média? Tínhamos que trabalhar para doar parte do nosso trabalho, para doar esses nossos tributos ao rei. Muitos, quando não tinham o que entregar, fruto do seu trabalho, porque garantia a sua subsistência, eram expulsos do reino. Então, para garantir aquela proteção, para garantir a sua permanência, ele tinha que entregar isso para o rei. Ou seja, é a subserviência. Então, novamente, associado a uma questão negativa. Temos ainda, no desenvolvimento da sociedade europeia, da sociedade americana, o trabalho, fruto da escravidão. Então, por um lado, tínhamos os nobres que consideravam o trabalho algo indigno, nobre não trabalha. E, por outro lado, tínhamos o trabalho forçado por meio da escravidão. Então, vejam, todas essas questões negativas, e que fatalmente experimentamos algumas delas, ainda trazem esse reflexo para nós. Então, por isso que temos um pouco desta aversão ao trabalho, porque ainda entendemos o trabalho de uma forma equivocada. Jesus, nosso guia e modelo, nos traz um grande exemplo, quando ele chega e traz para nós que meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho. Ora, ele trouxe isto num dia especial. Era o dia de oração dos judeus, onde naquele dia não se trabalha. É o dia sagrado para se fazer as orações. Jesus toca na questão de trabalho exatamente nesse dia. E ainda coloca que Deus continua trabalhando até agora. Os judeus ficaram revoltados com aquela situação. Como pode falar daquela forma, trazer daquela forma e ainda mais igualar o Pai à questão do trabalho? Eles não compreenderam também. A gente sempre tem essa dificuldade de compreensão. Por um lado, temos todas essas questões. Por outro, nosso guia e modelo trazendo o trabalho como algo importante. Falando que o Pai trabalha, Deus trabalha e Ele também trabalha. Por que então? O que está faltando para a gente fechar esse quebra-cabeça? É enxergarmos o trabalho através do conceito da utilidade e de sermos úteis. Que a nossa tendência natural é só enxergar o trabalho físico, o trabalho braçal. Se a gente enxergar o trabalho através do conceito de utilidade, como eu posso ser útil? Aí a gente consegue compreender melhor. A gente olha no nosso dia a dia pessoas que vão trabalhar, se preparam para trabalhar, principalmente no período pré-pandemia, mas pós-pandemia vamos voltar a ter essa reação. Eu tenho que ir trabalhar. Já acorda, já se prepara, já reclamando que tem que ir trabalhar. Muitas pessoas começam a trabalhar e já nos seus primeiros anos de trabalho já estão contando o tempo, para quanto tempo falta para eu me aposentar. Porque quando eu me aposentar, quer dizer, já está fazendo planos para o futuro, como se parar de trabalhar fosse uma condição para ser feliz. Novamente é um equívoco. A gente vê pessoas jogando na Mega Sena toda semana, não perde uma. Se você for perguntar, o que você vai fazer se você ganhar na Mega Sena? A primeira coisa que vem, eu paro de trabalhar e... Aí depois ela tem outros sonhos, comprar sua casa, viajar. Mas primeiro é parar de trabalhar. Então vejam que a gente ainda tem esse estigma, né, do trabalho. Mas se a gente começar a enxergar trabalho como uma coisa útil, como ser útil, a gente começa a entender melhor e a mudar um pouquinho esse nosso conceito e essa nossa visão do trabalho. O nosso ambiente de trabalho, onde a gente exerce a nossa profissão, ele é um ambiente riquíssimo. Sabemos que o planeta Terra é uma grande escola e é um grande hospital. Passamos normalmente a maior parte do nosso tempo na nossa atividade profissional.
às vezes até mais do que junto das nossas famílias. Então, olha que oportunidade. Então, se eu já sei disso, que eu aproveite o meu ambiente de trabalho como um ambiente de aprendizado, como um ambiente de auxílio. Olha quantas coisas estão ligadas ao nosso trabalho, quantas oportunidades de aprendizado. Não é um ambiente fácil, a gente lida com diversas situações e proposital para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. A gente lida com pessoas que a gente tem dificuldade. Então a gente precisa compreender esta situação. É um ambiente onde a gente tem que ter disciplina, porque tem horário, porque tem meta, porque tem coisas a fazer. Então eu estou sendo preparado, eu estou sendo treinado. A gente exerce uma série de funções, então eu estou sendo desenvolvido intelectualmente, estou aprendendo novas coisas. Muitas das vezes nós variamos de função, às vezes nós somos subordinados, às vezes nós somos chefe. E como é que nós lidamos com essa situação? Eu sou um bom subordinado? Eu sei seguir as ordens, as determinações? Ou eu me rebelo com isso? Eu sei ser um bom chefe? Eu trato bem as pessoas? Eu auxilio as pessoas no seu crescimento pessoal, profissional? Porque não deixa de ser uma oportunidade de assistência, de orientação, de crescimento, de aprendizado. O tempo todo estamos ensinando e estamos aprendendo. E é um ambiente propício para isso. Mas, na maioria das vezes, a gente não compreende isso, a gente só quer saber da nossa remuneração no final do mês, pagar as contas e acabou. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Mas a gente tem a oportunidade de ser feliz nesse dia a dia, se a gente mudar a nossa ótica, se a gente mudar a forma com que estamos vendo isso. Kardec, na questão 674 do Livro dos Espíritos, onde se fala das leis morais, ele faz a seguinte pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem sim. Por isso mesmo constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. A física classifica como trabalho uma força que é aplicada a um corpo e coloca esse corpo em movimento. E qual é a força que nos impele? Para nós encarnados, é justamente essa necessidade da subsistência. Enquanto estamos aqui, precisamos trabalhar para garantirmos a nossa subsistência. Então, olha que interessante. Temos a lei do progresso, que também nos auxilia. O trabalho nos movimentando. Nada acontece por acaso. Tudo está interligado. Então, preciso trabalhar para me desenvolver intelectualmente, moralmente, para garantir a minha subsistência, para aprender e poder auxiliar, para poder ser útil. Porque desde que nascemos, estamos consumindo recursos do nosso planeta. E qual é a melhor forma de retribuirmos? É através do trabalho, é através da utilidade. Então, a associação de trabalho à utilidade nos dá uma outra perspectiva. Na questão 675, Kardec pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, vejam, toda ocupação útil é trabalho. Toda. Então, isso é importante a gente fixar, porque na maioria das vezes a gente está exercendo alguma atividade, está cuidando dos animais, está cuidando das plantas, está tendo cuidado com o lixo, e a gente não entende isso como trabalho. Isso é uma ocupação útil. Eu ficar parado esperando o tempo passar é um desgaste inútil, mas quando eu estou numa utilidade, estou usando o meu tempo para algo positivo, para ter um bom resultado, é trabalho. Então, muitas vezes nós vemos irmãos, vemos pessoas nesta ocupação útil e não consideramos isso trabalho. Olhamos trabalho apenas como aquele esforço físico, como aquele esforço braçal. Né?
E mais, e quando vamos dormir, nos lembramos de pedir ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, para que a gente consiga, durante o momento do sono, se encaminhar a uma escola, a uma colônia, a um trabalho, para que a gente consiga aproveitar esse tempo e se desenvolver, e trabalhar, e ser útil. Às vezes a gente esquece. E muitos ainda falam, poxa, mas eu já trabalho tanto, e também quando eu vou dormir, eu vou trabalhar, vou pedir trabalho? Sim. Se estamos encarnados, vamos aproveitar esse tempo o máximo que a gente puder para o nosso aprendizado. Esta é a oportunidade. Pedimos para estar aqui. Então vamos aproveitar o máximo possível as oportunidades. É isso que temos que ter em mente. É isso que vai nos auxiliar na seara do progresso. Na questão 676, Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? E os espíritos respondem: consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Eu queria ler aqui para vocês um trecho do livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, onde André e seu mentor, eles estão numa cidade, numa zona umbralina, e estão acompanhando o que seria tipo um julgamento. Nesse local há essa prática de uns julgarem os outros. E nisso tem um dos irmãos que se revolta com essa situação, e eu queria ler aqui esse trecho para vocês. Esse irmão fala: que ocorre neste recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, fui correto e digno, e não obstante, aposentado desde cedo. Cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Com um acento colérico, aduziu aflito: quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou sereno: a condenação transparece de vós mesmo. Caluniastes vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro. Conseguistes quanto pretendíeis, empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolvestes senão dormir e conversar sem proveito. Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. Então vejam o que esse irmão trouxe para ele. Se ele tivesse seguido corretamente os rumos, tivesse trabalhado, tivesse sido útil, a situação dele seria totalmente diferente. Mas não, e ele se achava um homem honrado, cumpridor das obrigações sociais, cuidou da família. Mas, pelo que aponta ali aquela pequena história, ele deu algum jeito, criou algum artifício para se aposentar. E não aproveitou também. Além do ato delituoso, não aproveitou. Perdeu aquele tempo apenas dormindo e com conversas não proveitosas. Então vejam o quanto o trabalho é importante. E a ausência do trabalho também, o quanto pode trazer de prejuízo para a nossa existência. E depois esse tempo precisa ser recuperado. E aí, o que fazer? Nessa mesma questão 676,
vemos que os espíritos nos falam do meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Se a gente olhar, né, bem no início, bem nos primórdios, o homem primitivo, ele era um nômade, ele ficava se deslocando, né, de local para local em busca do seu provento. Aqui tem comida, aqui tem água, acabou, ele ia para um outro local. Então, quando ele começa a perceber isso e começa a procurar novas formas de atuar, ou seja, procura trabalho, procura ser útil, ele descobre a oportunidade do plantio, ele descobre a oportunidade da caça, ele descobre onde surge o primeiro núcleo social organizado, que é caçar em conjunto é mais eficiente do que caçar sozinho. Cria ferramentas, se aperfeiçoa, isso fruto do trabalho. Hoje nós vemos várias facilidades, hoje a gente tem uma série de recursos que hoje a gente não se imagina vivendo sem isso. E isso é fruto do esforço, do trabalho de outras pessoas que estão pensando, estão trabalhando, estão se desenvolvendo, estão procurando soluções para serem úteis para a humanidade, de alguma forma, né? A gente consegue se imaginar nesse momento, né? Um momento de pandemia, um momento que foi tão duro, tão difícil para a gente superar, para a gente poder vencer isso, sem o uso da tecnologia. A tecnologia acabou encurtando um pouco os espaços. A gente não pôde dar um abraço, a gente não pôde estar presente, mas a gente tinha tecnologia. Então, pudemos estar junto de um amigo, de um familiar no dia do seu aniversário, de passar uma mensagem de carinho, graças à tecnologia. Mas ela só existe por quê? Porque algumas pessoas pensaram nisso lá atrás, começaram a trabalhar, começaram a desenvolver, para que hoje a gente colhesse o proveito disso tudo. Então, é muito importante a gente estar sempre olhando as oportunidades do trabalho, a oportunidade de ser útil. Isso é o que vai nos impulsionar, é isso que vai auxiliar o nosso desenvolvimento. Kardec faz uma pergunta bastante interessante, que às vezes a gente fica um pouco em dúvida. Na questão 678, ele pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Não precisaria nem ter a resposta dos espíritos, né? Mas os espíritos respondem: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil. Se nosso guia e modelo, Jesus, já disse que meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho, então não podemos ter dúvida. Vamos continuar trabalhando. Isso faz parte, é lei da natureza. Agora, trabalhando no conceito de utilidade. Como eu posso ser útil? Se a gente estiver olhando para isso no nosso dia a dia, a gente compreende com bastante tranquilidade. Todos sabemos que estamos num momento de transição planetária. O planeta está se transformando, o planeta está mudando, é um planeta que vai ser um planeta de regeneração e não mais de provas e expiações. E como é que nós podemos acompanhar esta evolução? Só tem um jeito, é através do trabalho. Poxa, mas trabalho? Sim, mas não o trabalho de qualquer maneira. O trabalho útil é olhar para essas necessidades que existem e pensar como eu posso ajudar. A gente vê tanta dificuldade, a gente vê tanto desafio, a gente consegue, com certeza, buscar alguma forma de auxílio, de ajuda. O momento da pandemia nos mostrou isso. Quantas empresas, quantas pessoas se mobilizaram para poder auxiliar, porque de uma hora para outra a gente teve uma quantidade absurda de irmãos morando na rua. Já existe uma quantidade muito grande, com a pandemia aumentou ainda mais, pessoas que perderam os seus empregos. E a gente viu várias empresas se mobilizando, distribuindo máscaras, distribuindo jalecos, grupos sociais se organizando para levar comida para moradores de rua, para levar itens de primeira necessidade, instalação de água
Porque nós, em casa, a gente podia lavar a mão, a gente podia fazer a nossa higiene. E o morador de rua? Ele não tinha isso. E aí vem um grupo que traz uma solução, que traz uma latinha onde o morador pode ir lá abrir uma biquinha e lavar a sua mão, fazer a sua higiene. É isso, a gente tem que estar sempre buscando. Foi uma solução tão simples, tão banal, mas que às vezes a gente nem pensa. Então a gente tem que voltar o nosso olhar para isso, para essa questão, para a utilidade, como eu posso auxiliar. Esse capítulo da Lei do Trabalho, no finalzinho, ele nos remete a uma pergunta que está lá no bem e no mal. Mas eu achei muito interessante porque ela fecha esse conceito disso que a gente está conversando hoje. E é muito interessante. A questão 643. Kardec pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E os espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, olha, fecha de uma forma brilhante tudo isso que a gente está conversando. Então, não apenas em ser caridoso, mas em ser útil todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Se a gente parar para pensar, quantas vezes alguém vem em busca do nosso auxílio, em busca da nossa orientação, e a gente, puxa, hoje eu estou cansado, trabalhei muito, estou com problemas para resolver, e esquece e deixa esse irmão de lado. Nada acontece por acaso. Às vezes, naquela situação, se aquela pessoa foi até você, pediu o seu auxílio, é porque você pode fazer alguma coisa, você pode fazer a diferença. A gente não pode se negar a ajudar. Mesmo que tenha sido um dia difícil, um dia cansativo, um dia árduo, a gente sempre pode ter uma palavra amiga, a gente sempre pode ajudar, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Então, é isso que a gente tem em mente. Deus não vai colocar aquele irmão no seu caminho se você não puder fazer algo, se você não puder ser útil de alguma forma. Ele acredita em você, ele confia em você. Por isso que os caminhos se cruzam. E aí, a gente tem a obrigação do auxílio, obrigação de ser útil. É um auxílio que a gente vai prestar àquele irmão naquele momento que está precisando tanto. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. E para a gente encerrar, eu queria ler aqui um poema, acredito que todos conheçam, seja tendo ouvido como uma oração, outros como uma música, mas eu queria combinar com vocês que a partir de agora, toda vez que a gente ouvisse isso, a gente se lembrasse que é um convite ao trabalho. Eu queria combinar isso com vocês. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meus irmãos, agradeço a oportunidade, espero que eu tenha sido útil de alguma forma. Paz e bem a todos.